Antes Concordo. que nada, boa noite a todos por estarem aqui conosco. Agradecemos muito a participação de vocês. A gente sabe que já é um horário um pouco tarde e muitas pessoas já estão cansadas durante o tempo de estar trabalhando no escritório, né, e as atividades de cada um de vocês. Mas agradecemos muito realmente que vocês estejam se conectando e poder participar em nossa live. E gostaríamos, obviamente, de agradecer, primeiramente, né, a Marcelo Henrique Garcia, presidente da OAB de Guarujá. Igualmente, agradecer a oportunidade pela organização e dar-nos essa oportunidade também à doutora Soraya Embaçaído Melo, pela também coordenadora da comissão da propriedade intelectual da OAB da Guarujá. Bom, e nós, como parte da nossa comissão, estamos aqui trabalhando em conjunto para fazer essa live. Escolhemos um tema que acredito que seja de interesse para todos. E, bom, vamos falar sobre um tema que talvez fique um pouquinho se perguntando como que a gente pode analisar o tema da distintividade de uma marca, né? E aí a gente colocou até, inclusive, para chamar a atenção do público, como que a gente pode saber e minha marca é distintiva? E a gente quer tomar esse gancho para conversar não somente do aspecto jurídico, mas também alguns aspectos práticos que a gente entendeu interessante poder falar um pouquinho, para poder ver também, sugerir, dar algumas dicas, né, para os nossos clientes, para os empresários que talvez estejam também assistindo a nossa live. Eu acho interessante também dar um tema dinâmico, né, que talvez não seja também cansativo e podamos, né, dar um panorama prático e jurídico ao mesmo tempo, né? E muito obrigada, realmente eu agradeço a participação do Rodrigo Gaspar Larroca, que ele é advogado militante do escritório David Nascimento na área de contencioso civil, focado mais nas demandas relacionadas à propriedade intelectual, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E também agradeço realmente a participação também de Caio Furlan, que ele também é membro de nossa comissão, membro efetivo. Ele é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos. E, bom, eu agradeço muito o tempo de vocês na live, na organização, e toda a pesquisa que fizeram para podermos ter essa live hoje. E, bom, para poder um pouquinho falar em relação a esse tema, eu queria realmente falar os porquê escolhemos esse tema, né? E a gente estava falando sobre o fato de que o requisito de distintividade de um sinal marcário é realmente o requisito por excelência, né? E merece uma análise específica quando a gente sempre está analisando o aspecto de proteção de uma marca, né? E a gente, às vezes, quando falamos com nossos clientes, né, e vem como uma ideia de que, opa, eu tenho uma marca que eu quero registrar, eu quero começar a usar. E aqui começa essa análise, né, para saber exatamente se a marca é uma marca que realmente tem um grau distintivo, se vai ter uma proteção jurídica, né? E aqui tem muitos aspectos práticos que às vezes atrapalham, né, no momento de escolher a marca ou bem no momento de solicitar a proteção desse registro, dessa marca, desse signo marcário perante o INPI. E por isso que a gente entendeu que seria super interessante analisarmos essa questão. E eu acho que vale a pena falar um pouquinho o que é distintividade, né? E para isso eu acho que o Rodrigo pode nos explicar um pouquinho sobre esse tema, para poder depois analisar outras questões que estão intimamente relacionadas ao princípio de distintividade de uma marca. Rodrigo, tua vez. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado, Caio.
por me acompanharem aqui nessa live, é uma honra. É uma honra também estar aqui na OAB Guarujá, nessa data tão solene, né? 8 de dezembro, Dia da Justiça. Estar aqui, ainda que em ambiente virtual, nessa casa da advocacia é muito representativo, porque a advocacia é função essencial à administração da justiça. Hoje se comemora também o exercício da advocacia em prol da justiça. Então, muito obrigado pela oportunidade. E aqui no nosso tema, né, cabe a gente fazer um pequeno arrazoado do porquê é importante falarmos da distintividade. O porquê esse tema, a Karina já adiantou e eu complemento, né? A marca ela é protegível por meio de registro. O registro ele constitui verdadeiro direito de propriedade sobre uma marca que é um bem imaterial. E o direito de propriedade, por disposição constitucional, ele subordina sempre ao exercício de sua função social. Só se reconhece propriedade se há uma função social sendo exercida. E bem, a marca tem como função, né, identificar produtos e serviços e diferenciá-los dos demais de concorrentes no mercado, que são de origem diversa, né? Essa é a função social da marca, a fim de proteger o consumidor contra falsas indicações, contra falsas origens de produtos e serviços, e a fim também de promover o desenvolvimento econômico, né? E para identificar e diferenciar o produto ou serviço, é indispensável que uma marca ostente distintividade, capacidade de se diferenciar das demais. Por isso que a distintividade é um elemento tão importante, porque é requisito sine qua non para que se reconheça a propriedade sobre a marca. E é justamente por isso o nosso tema, como saber se a minha marca é distintiva? Bom, o empresário, né, na hora de bolar sua marca, para identificar aquele seu produto, para identificar o seu serviço, ele precisa criar uma marca que ela ostente distintividade para que seja protegível. Senão ele vai fazer um investimento em uma marca que não vai ser digna de proteção. Então, é muito importante a gente conversar um pouquinho nesse bate-papo, né? Como, né, levar a distintividade, como considerar a distintividade no momento da criação da marca, né? Então, a classificação das marcas já no seu nascedouro, né, se ela vai ser distintiva ou não, qual vai ser o âmbito de proteção dela, né? Então, esses elementos intrínsecos da marca para que ela seja distintiva e posteriormente a gente pode fazer também uma pequena caminhada sobre a existência e uso da marca, né? Os elementos externos, como eles vão afetar a distintividade. Eu acho que agora a gente pode começar realmente com a distintividade da marca no seu nascedor, né? E o Caio pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Com certeza, Caio. Comenta para a gente o tipo de marcas, né, que existem para poder saber o tema de grau de distintividade que existe, né, exatamente com motivo dessa classificação. Por favor, poderia você um pouquinho mais explicar sobre esse tema? Claro, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite de estar compondo aqui essa equipe para estar trazendo para vocês essa live. Agradecer principalmente também a Soraya, que me fez o convite para estar integrando a comissão, que foi assim maravilhoso, foi um ano muito produtivo, né? A gente está acompanhando todo mês assim, as reuniões muito agitadas, muita informação e conhecimento sendo dividido, né? Então, queria agradecer e bem como o Rodrigo pontuou, uma quarta-feira como essa, né? Dia da Justiça ainda. Então, acho que a gente está trazendo até um peso a mais, trazendo essa live, para trazer conteúdo informativo para todos, né? Então, e como o Rodrigo estava falando, no nascimento da marca, nós temos diversos fatores que afetam o empresário na criação dela. Só que dentro dela, esses elementos intrínsecos, os tipos de marcas que nós podemos encontrar são as marcas evocativas, que como o próprio nome já fala, ela evoca a marca, ou seja, ela dá a entender que dentro do seu nome está caracterizado o produto ou o serviço a que ela se destina. Então, e isso assim, é ruim, porque isso torna a marca fraca. Por quê? Está carecendo dela justamente este fator da distintividade, que faz com que a sua marca tenha uma força perante o mercado mesmo, né? Porque como o próprio Rodrigo pontuou, a marca, a função social dela primordial é distinguir um serviço ou produto dentro do mercado.
Então, uma marca evocativa, como ela já está dando luz ao qual é o produto, ela se mostra como se fosse uma marca mais prática. Nesse mesmo sentido, nós temos as marcas descritivas, que também, como o próprio nome fala, são as marcas que descrevem a sua atividade. E nisso a gente consegue encontrar, como por exemplo, pessoas, como a gente vai no shopping, né? Nós encontramos a loja World Tênis, que em tradução você vê que é o mundo dos tênis. Então você vê que a própria marca já está descrevendo qual que é a função dela, nesse caso, uma prestação de serviço de loja, de comércio de calçados, né? E isso pode ser que prejudique um pouco o empresário na hora de registrar a marca, caso ela não tenha uma distintividade muito alta, caso ele opte, né, por utilizar uma marca evocativa ou descritiva. No sentido contrário, nós temos as marcas arbitrárias ou fantasiosas, que nada mais é que aquela marca que não tem a ver com o produto nem com o serviço. Então, essa marca, ela denota uma força a mais do que as outras. Por quê? Como você está inventando um nome, inventando um termo para estar definindo o seu produto ou serviço, você tá literalmente dando distintividade para a sua marca. Pois, como é de uma invenção sua, do empresário, do seu cliente, ela não vai ter nada parecido. E aí que entra até a função do advogado, né? Para auxiliar o empresário a encontrar uma marca, um nome que não esteja em uso e que, ao mesmo tempo, tenha um apelo junto para os consumidores, mas sempre mantendo o quão diferente ele é dentro do mercado, né? Excelente, excelente explicação. Caio, só podemos falar que entre menos, que seja um termo que seja totalmente assim, fora de contexto, né? Melhor ainda, né? E é interessante porque às vezes, né, a gente escuta muito das pessoas que trabalham na área de marketing, né, que falam, não, é que a marca tem que remeter ao produto, né? Senão tem que dar uma informação para o consumidor para que possa entender exatamente do que se trata essa marca. E, infelizmente, é o contrário, né? Para que uma marca tenha uma proteção jurídica, exatamente é isso. Ela não tem que evocar nenhuma ideia em relação ao produto ou ao serviço que a marca vai aplicar e distinguir, né, no comércio, né? E isso é super interessante porque, às vezes, essa linha, né, que é difícil de explicar, né, para o empresário, né, e obviamente para quem está do lado do empresário nesse momento de criação da marca, né? Agora, um tema interessante que eu gostaria que a gente comentasse. Bom, isso significa que, por exemplo, se um empresário ele adotar uma marca que talvez seja uma marca fraca, como estamos comentando, ou seja, que seja uma marca que seja sugestiva, evocativa, mas ela está sendo usada há muito tempo, o empresário vai ter alguma possibilidade de ter algum benefício pelo fato desse uso que esteja fazendo no mercado, um uso constante sobre esse sinal, ou realmente ele vai perder só o dinheiro utilizando a marca, uma marca que talvez não vai poder ser registrável, né? Existe alguma forma que um empresário pense, né? Bom, porque sabemos que aqui no Brasil talvez a gente possa falar um pouquinho sobre o que se chama o secondary meaning, e é aplicável no Brasil. Sabemos que lá fora, em casos muito específicos, tem sido reconhecido essa proteção. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema. E, Rodrigo, me explica, primeiro, o que é secondary meaning, né? Que eu trouxe agora, que a gente observa que se vê muito lá no exterior, e é aplicável no Brasil. Em que consiste? Fala um pouquinho mais sobre esse tema e talvez alguns exemplos. Perfeito, Karina. Então, primeiro a gente tem que ter em mente, né, que o requisito da distintividade ele não é um requisito estanque, abstrato, né, descolado da realidade. Não, ele é verificado no mundo dos fatos e as circunstâncias fáticas as vão afetar a distintividade, positiva ou negativamente.
né? Então, os elementos que mais vão afetar são o próprio uso da marca e a notoriedade dela. De modo que, a depender do uso e da notoriedade, uma marca, a princípio, não distintiva, descritiva, por exemplo, que não seria registrável, ela pode adquirir um sentido secundário e, para isso, identificar a origem de um produto ou um serviço para o consumidor, para o público. E desse evento, ela adquire distintividade, sendo inclusive registrável, né? Por outro lado, há marcas a priori registráveis, né, perfeitamente distintivas, que pelo uso inadequado ou até por um elevado nível de notoriedade, ela acaba perdendo a distintividade por designar o próprio serviço, ou próprio produto ou serviço, né? Então, a gente vê que a marca nasce de uma forma, mas o seu desenvolvimento ela pode alterar, né? Quanto à distintividade. E vamos falar primeiro do secondary meaning. O secondary meaning é justamente esse fenômeno da marca que nasce não distintiva, mas pelo uso e notoriedade, ela adquire um significado descolado do seu significado literal, de forma que o público consumidor consegue distinguir por aquela expressão, né, sobre qual produto ou serviço nós estamos falando. Exemplifico, vou dar um exemplo hipotético aqui. Imaginemos um sinal, roupas bonitas, para identificar lojas de roupas. Bom, a priori, esse sinal ele não é distintivo. Porque, primeiro, ele designa o próprio produto que é comercializado, roupas, e descreve a qualidade do produto, bonitas. Mas imaginemos que essa loja, né, ela se expanda, tem várias filiais por todo o Brasil, começa a fazer uma publicidade muito alargada, muito ostensiva nos meios de comunicação de massa, seja pela internet, seja pela televisão, de modo que muita gente, né, conhece essa loja de roupa, muita gente consome as roupas de lá e começa a conversar entre si, fala, eu vou lá na Roupas Bonitas comprar uma camiseta que eu estou precisando, né? Lá na Roupas Bonitas tem essa jaqueta aqui. Então, veja, aquela marca que a priori não era distintiva, o público começa a conhecê-la, a reconhecê-la como elemento identificador da própria loja e diferenciador das demais lojas de roupa, né? A gente diz, então, que aí ocorreu o fenômeno do secondary meaning. Essa marca hipotética, Roupas Bonitas, ela seria registrável e mereceria proteção justamente porque ela adquiriu a distintividade pelo uso e notoriedade durante o tempo. É claro que há uma dificuldade aí, porque o secondary meaning ele não é previsto de maneira expressa na legislação brasileira, notadamente pela nossa lei de propriedade industrial, né? Então, o INPI, que é o órgão que é a entidade administrativa, né, competente para a concessão de registros marcários no Brasil, não reconhece o secondary meaning e não defere registro de marcas com base no secondary meaning. De modo que, muitas vezes, né, o empresário que quer ter o registro por essa via deve socorrer da via judicial. Mas no judiciário se reconhece o secondary meaning. Por quê? Porque ele decorre de uma interpretação sistemática da ordem jurídica brasileira. Ora, se a marca se ela exerce função distintiva, ela merece proteção. Então, se ela adquiriu distintividade, ela é protegível. Inclusive, a Convenção da União de Paris, né, que é norma internacional, mas que foi internalizada, está na ordem jurídica interna, né, do Brasil e tem força de lei, no seu artigo 6.c1, prevê que a apreciação da proteção da marca deve levar às circunstâncias de fato, notadamente o tempo de uso, né? Então, a gente tem uma previsão legal, assim, a partir de uma interpretação sistemática, para que seja concedida a proteção marcária pelo secondary meaning. E aí, há alguns exemplos disso pela via judicial. Por exemplo, a marca polvilho antisséptico, da Casas Granado. É uma marca, assim, originalmente não distintiva, porque é o nome do próprio produto. Só que a Casas Granado sempre utilizou com função marcária. É o talco polvilho antisséptico. Talco polvilho antisséptico. Por tanto tempo que, até se pesquisarmos no Google agora, polvilho antisséptico a gente vai achar, né, só o produto da Granado e vai ver que ele está apontado ali como marca. E o próprio judiciário reconheceu isso.
e concedeu esse registro pelo secondary meaning, pela distintividade adquirida, né? E não apenas a decorrência é o registro de uma marca descritiva. Ela pode auxiliar uma marca evocativa a obstar a utilização de uma outra marca confusória, né, que pode causar confusão ou indevida associação. Exemplo disso é da marca Ticket, né? A Ticket, a priori, seria uma marca evocativa, né? Mas pelo uso prolongado, né, desde a década de 70, pela notoriedade, né, ela tem o condão de obstar a utilização de outras marcas que utilizem o termo ticket, que podem causar confusão ou indevida associação, o que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Outro exemplo, China Box, né? China Box, comida chinesa em uma caixa, né? É extremamente relacionada com o serviço. Só que como é uma marca que teve, né, uma publicidade alargada, tanto nos meios de comunicação como televisão, internet, mas até pelas redes sociais, né, foi reconhecido a China Box judicialmente o secondary meaning, a distintividade adquirida. E disso tudo a gente pode concluir que em direito marcário não vale a máxima, e aqui eu peço licença para citar, né, a expressão popular que o pau que nasce torto nunca se endireita. Direito marcário ele pode se endireitar, é o que ocorre no secondary meaning. Interessantes os casos que você colocou. E você, no início, estava na tua conversa, você estava falando sobre esse uso que pode, né, beneficiar, né, ao empresário, exatamente para o ganho do que seria a distintividade da marca através da figura jurídica que se conhece como secondary meaning. Mas, pelo outro lado, você também colocou que é um uso, talvez, não muito correto, né, por parte do que seria do empresário, ou talvez também de outros, seja o próprio público consumidor, ou inclusive os concorrentes, podem causar que uma marca que seja distintiva perca essa distintividade, né? E aqui eu gostaria de que talvez o Caio possa um pouquinho explicar exatamente o que pode acontecer quando geralmente se conhece como o tema da vulgarização de uma marca, né? Exatamente pelo fato de perder essa característica de distintividade, pelo uso incorreto, inapropriado, né, por falar assim, por parte, talvez até o próprio empresário, né, os concorrentes, o consumidor. Me explica um pouquinho, explica para a gente um pouquinho, Caio, como que acontece nesse tema. Exatamente. Como tudo no direito, como a gente acaba aprendendo, tudo depende. Da mesma forma que a notoriedade ajuda o empresário a adquirir um registro de marca pelo secondary meaning, esse fato dela estar se tornando muito notória, caso o empresário não faça vamos dizer assim, a manutenção do cuidado da sua marca, fique acompanhando, ocorre o fenômeno da degeneração. O que é a degeneração? Ela é a perda da distintividade de uma marca por conta justamente do que você falou da vulgarização dela. Ou seja, a marca ela atinge um patamar tão alto que ela acaba substituindo o próprio serviço ou produto. Apesar do direito brasileiro não ter expressamente o fenômeno da degeneração, também já foi reconhecido a degeneração em algumas marcas aqui no Brasil. Apesar dele não ter ocasionado a perda do registro, justamente por não ter uma definição legal no Brasil, mas sim por, que nem o Rodrigo falou, pela Convenção de Paris, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, a Jet Ski, que era uma marca para designar motos aquáticas. O termo Jet Ski passou a ser utilizado amplamente, nacionalmente, de tal forma que foi reconhecida judicialmente que ocorreu a degeneração da marca Jet Ski. Ou seja, ela se tornou o próprio produto que ela estava designando. Apesar do produto ser moto aquática, o público mesmo, o público-alvo, quase ninguém chama de moto aquática.
sempre acaba falando, ah, o jet ski da marca tal, ah, o jet ski de tal marca. Sendo que, na verdade, a próprio termo jet ski já é uma marca. Então, você vê que ocorreu a adicionalização do termo jet ski. O próprio termo se tornou o produto. E nisso, né, você vê claramente, como, por exemplo, trazendo até para o contexto do Guarujá, quando ocorreu, tem alguns anos, um acidente com moto aquática, a própria TV Tribuna não veiculou como, ocorreu um acidente com uma moto aquática e um banhista, mas sim, houve um atropelamento de jet ski na Praia da Enseada. Então, você vê que, realmente, o produto se tornou a marca. E é isso que ocorre com a degeneração. Um outro exemplo prático, né, é a questão das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, esse é o produto. O gibi, ele era uma marca. Mas hoje em dia você conversa com uma criança, tudo, ela vai falar, eu leio o gibi da Turma da Mônica. Sendo, de novo, que a Turma da Mônica é uma coisa, o gibi é outra. Mas se tornou tão vulgar o termo gibi que ele passou a ser utilizado para designar histórias em quadrinhos. Então, com o fenômeno da degeneração, é isso que acontece. E aí você pensa, o que eu faço? O que isso pode acontecer, né? Assim, atualmente no Brasil, não há nenhuma marca que perdeu o seu registro pela ocorrência da degeneração. Mas você perde também a exclusividade também daquele termo, porque ele se tornou vulgar. É interessante o que você comenta, né? Porque, obviamente, o empresário vai ter que lidar, né, e tomar diferentes tipos de ações, né, medidas para evitar exatamente que aconteça isso com o sinal que ele escolhe, né? Então, por exemplo, né, tem que ficar de olho exatamente nos consumidores, a forma como é mencionada a marca, né? E às vezes é interessante porque os próprios empresários acham que nossa, a minha marca está sendo tão reconhecida, né? O pessoal está falando a minha marca como se fosse o mesmo produto. Nossa, só atingindo, né, o meu propósito. E exatamente é isso que tem que evitar, né? E um exemplo que é muito comum e que a gente escuta bastante é, por exemplo, o caso do Kleenex, né? Kleenex, que é o lençol de papel, né? Ele, obviamente, foi uma marca muito conhecida nos Estados Unidos e ela realmente perdeu a distintividade e o registro eventualmente foi cancelado, né? E realmente é uma pena, né, que o próprio empresário, depois de fazer um investimento, obviamente pela difusão da marca, ele perca um direito, né, exatamente por talvez uma negligência, né? Talvez não ter sido célere no momento de fazer de selar pela integridade da marca, né? Eu acho que são questões importantes que a gente tem que passar para os nossos clientes, né? Fazer sempre uma revisão. Sabemos que tem muitas empresas que elas são bastante rígidas nesse aspecto, né? Rodrigo, não sei se você saiba de algumas empresas que elas ficam monitorando constantemente, né, o mercado, os posts que existem, por exemplo, no momento de citar a marca deles, né? Obviamente, o envio de notificações extrajudiciais falando, opa, você está fazendo uma cita incorreta, essa aqui é uma marca, você não pode fazer dessa forma. Quer colocar alguns exemplos, Rodrigo, práticos, exatamente que podamos compartilhar com a audiência? Perfeito, Karina. Eu acho que a gente está na mesma linha, né? Só reiterando um pouquinho o que você falou, de fato, os empresários, às vezes, eles mesmos usam indevidamente a marca, né? Porque veem o que os consumidores estão
utilizando como designativo do produto e acham aquilo o máximo. Nossa, isso indica uma preponderância minha sobre os meus concorrentes. O produto dos concorrentes é tão irrelevante que eles utilizam a minha marca para falar do produto. Só que isso pode ser deletério, né? Essa extrema notoriedade da marca pode ser deletério quando a marca é usada como designativo do produto e não como uma função de identificar a sua origem, né? Aí ocorre aquilo que eu gosto muito que a doutrina fala, que é o suicídio da marca, né? E o empresário tem que evitar que sua marca cometa suicídio. Como? Primeiro, utilizando ela corretamente, né? Nunca utilize como substitutivo do termo comum do produto. Não, utilize sempre após o termo comum do produto. Por exemplo, refrigerante X e não X, né? Seria um exemplo, né? E grafar sempre sua marca com a primeira letra maiúscula para identificar que aquilo ali é um nome próprio, né? E não um objeto. Isso é interessante. Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer é a utilização correta da sua marca com função marcária, né? E quando ele identifica esse fenômeno nos consumidores, que os consumidores estão trocando o nome do produto pela marca, né? Ele deve agir para educá-los de que aquele não é o nome do produto, aquela é a sua marca, aquela palavra identifica, né, a origem do produto ou do serviço, né? E esse fenômeno, o professor Lely Schmidt, ele chama de pseudo-vulgarização, né? Quando os consumidores eles já estão substituindo o nome do produto ou do serviço por aquele sinal marcário, né? E é aí que o empresário precisa fazer uma publicidade alargada e educativa nesse sentido, para evitar que essa pseudo-vulgarização leve a um processo de degeneração, né? É uma atuação preventiva, né? Já nesse sentido. Por quê? Porque até pelos casos judiciais comentados pelo Caio, a mera utilização indevida do público, ela não gera a degeneração por si só. É necessário que o mercado utilize aquele sinal sem função marcária, ou seja, o concorrente começa a chamar o produto pela sua marca, né? O próprio concorrente chama a moto aquática dele de jet ski, no exemplo que ele citou. Aí é que ocorre a degeneração. Então, para evitar isso também é fundamental que o empresário notifique extrajudicial ou judicialmente os demais concorrentes para que não utilizem a sua marca como designativo do produto ou serviço. Por quê? Porque essa utilização institucional pelo mercado é que caracteriza a degeneração. Então, isso é fundamental. Outra coisa que é fundamental, notificar dicionários. Por quê? Se a expressão for dicionarizada, é um indicativo de que aquilo está se tornando comum para identificar aquela coisa. É um termo comum e não mais distintivo, né? Então, notificar dicionários para que retirem verbetes, eventualmente, que atrelem a sua marca ao próprio produto ou serviço. E aí, a parte mais complexa é notificar e comunicar parceiros comerciais. Por quê? Porque aqui vai ter que ter um approach mais leve, mas eventualmente os parceiros comerciais também podem contribuir, ainda que sem querer, para a degeneração de uma marca. Utilizando ela, por exemplo, numa oferta, né, num anúncio pela internet, né, como o substantivo e não como adjetivo do produto. Substituindo o nome do produto pela marca. Não pode fazer isso, tem que utilizar o nome do produto mais a marca. E aí o empresário ele vai ter que ter essa sensibilidade de conversar com o parceiro que está revendendo o produto dele ou anunciando o serviço dele e explicar, olha, você não pode fazer isso, né? Você tem que utilizar o nome comum do produto ou serviço mais a minha marca. A minha marca não é o produto. Você vai acabar prejudicando a nós assim, mas sempre de uma maneira sutil para não prejudicar também as relações comerciais. O direito marcário tem esse aspecto prático, mas é nessas linhas tênues que devem ser trabalhados para quê? Para aquela marca que o empresário, pela notoriedade, investiu muito, ele não perca ela, né? Pelo uso indevido por terceiros. Então é muito interessante que essas medidas sejam tomadas.
Exato. Você colocou agora um tema muito importante, que em ocasiões a maioria dos empresários, né, quando eles têm distribuidores ou parceiros comerciais, eles às vezes esquecem de passar esse tipo de informação. E você pode pegar, às vezes, um contrato de distribuição ou um contrato de licença de uso de marcas, e por mais que no contrato esteja, né, explícito, né, claramente, né, que você não pode, tem que fazer um uso correto da marca. Às vezes, a questão prática acaba passando, né? Porque realmente uma coisa está tudo bonitinho no contrato, está estipulando, por exemplo, as obrigações, os deveres, né, referente ao uso da marca, e às vezes no momento do dia a dia, né, para lançar exatamente uma campanha de publicidade, uma oferta, né, e muito mais nas redes sociais, enfim, se acaba, né, perdendo esse controle em relação ao uso da marca, da citação da marca de uma forma correta, né? E, bom, realmente estamos perante dois temas importantíssimos. No momento de criação da marca, no momento que o empresário tem que decidir se aquela marca que vai utilizar, vai adotar, é distintiva, né? E, obviamente, depois de ter adotado uma marca que seja com cunho distintivo, cuidar dessa distintividade da marca, né? Então, a gente tem sempre que analisar esse tema em duas vertentes, né? O momento da criação, continuação dessa proteção para evitarmos uma perda posterior, né? Caio, você gostaria de acrescentar algum outro tema, alguma outra questão? Na verdade, eu queria até complementar, é aquela coisa, a marca, depois de ser registrada, se ela cai no esquecimento, ela cai por desuso depois de um tempo. A marca, depois de ser registrada, ela é como se fosse um filho. Então, você tem que estar fazendo um acompanhamento. E é por isso que é importante esse acompanhamento, até junto com o escritório de advocacia, porque muitas vezes o empresário acha que eu registrei minha marca, legal, tenho minha marca por 10 anos, aí ele vai e não faz a manutenção dela. E você acaba por correr esse risco de ter tendo a sua marca degenerada, sendo ela às vezes pode estar sendo mal utilizada. E esse ponto que o Rodrigo levantou dos fornecedores, dos parceiros comerciais, tem que ser levado muito a sério. Porque, afinal, você está dando autorização para aquela pessoa utilizar a sua marca. Então, mesmo que você tenha, eu tenho um contrato perfeito para isso, mas você não pode deixar de acompanhar ele, porque senão você também não vai nem conseguir verificar quando que houve a quebra daquele contrato, e isso pode gerar os prejuízos todos que foram mostrados. E o empresário é um bem, então é um bem, né, a marca. Então, para o empresário ele perder esse bem, ele está literalmente perdendo dinheiro, porque ele usa, cria nome na sociedade. Então, caso não tenha essa manutenção, você corre esse risco da vulgarização do seu próprio termo, né? E pegando um gancho nisso que o Caio falou, até gostaria de voltar um pouquinho, porque a Karina acabou pedindo exemplos, né? Eu acabei não falando. E aí, pegando um gancho de empresários que fazem isso muito bem. A Lycra, né? É uma marca que, embora houve indícios de que o público consumidor estivesse usando inadequadamente, sempre, né, trabalhou para educá-lo, sempre notificou eventuais concorrentes para manter o seu ativo imaterial, né? A marca Lycra, né? Dessa forma. Maisena também, tanto que é uma marca de alto renome, né? Maisena trabalha sempre para mostrar que Maisena é um sinal distintivo que indica a origem do produto. Ela não designa, não é sinônimo do produto, né? Então, é muito interessante a Maisena, a Lycra, ou podemos pegar o exemplo do Bombril. Ele é muito interessante, ele é citado pela professora Maite Moro, né, porque há uns 15 anos atrás, né, o Bombril era uma das poucas empresas que faziam essa publicidade alargada do produto lã de aço na televisão. De modo que muita gente sequer sabia que aquele produto era lã de aço e conhecia como Bombril, né?
a denotar ali um processo de pseudo-vulgarização. Só que aconteceram coisas muito interessantes para que não levasse uma degeneração e que houvesse recuperação da força distintiva dessa marca. Primeiro, a atuação da Bombril de demonstrar que Bombril não é o produto, Bombril é a marca, o produto é a lã de aço, né? Inclusive lançando outros produtos, seja detergente, seja, né, sabão em pó com a marca Bombril, mostrando que aquilo não é um produto, novamente, mas também houve um outro fenômeno que não é nem imputável à própria empresa, mas ao próprio mercado. Porque há uns 15 anos entrou um player no mercado que fez um investimento em publicidade muito forte também, foi a Assolan, né? Que tinha até um bichinho com uns olhinhos super simpáticos, fazendo muita publicidade na televisão, e chamou a atenção para esse fato que, olha, esse produto aqui é lã de aço. É lã de aço, e a minha lã de aço é a Assolan, né? De forma que o consumidor começou a associar, então tem lã de aço da Bombril e da Assolan, né? E esse exemplo ele é muito legal porque demonstra não só como o uso afeta a distintividade, né? Para vulgarizar ou recuperar a distintividade da marca, como também para dar mais força, né? Aumentar o âmbito de proteção de uma marca evocativa. Ora, a Solan para lã de aço, a princípio seria muito fraco, não? É extremamente evocativo. Tudo que houve foi a inversão dos termos e a justaposição, né? Mas extremamente evocativo para o produto. Ocorre que, pelo uso, né? E até por essas circunstâncias de mercado, de ter só um outro player forte, e ela entra como o total contraste, né? Do principal player anterior, a marca ela entrou na cabeça do público e adquiriu distintividade na prática, né? E aí a gente vê como esses elementos extrínsecos afetam a distintividade de uma marca. Exato, exemplo super enriquecedor que você acabou de colocar, Rodrigo. Realmente a gente pode ver que muitas circunstâncias extrínsecas, né, do que seria da marca em relação ao uso, né, principalmente, são fundamentais no momento de decidir também, né, o grau distintivo de uma marca, né. Então, fica aqui a lição, né, no momento de escolher uma marca e nos lembrando que, obviamente, no momento que o empresário escolher uma marca que não tenha um grau distintivo muito alto, né? Obviamente, ele vai ter que conviver com outras marcas parecidas, né? Quando estamos falando sobre marcas que realmente sejam evocativas, sugestivas, que infelizmente é o outro lado da moeda, né? Que não vai ser tão fácil evitar que outros utilizem uma marca que seja muito parecida, exatamente por esta questão, né? Realmente foi um tema super interessante. Eu realmente acho que a gente abarcou tudo que tínhamos programado. Observo que não existem perguntas do público. Não sei se alguém tem interesse de fazer uma pergunta. Fiquem à vontade. E aproveitando também esta oportunidade, gostaríamos de convidar todos vocês de participar, quem quiser participar também da OAB, da comissão de Guarujá. Eu acho interessante abrir essa oportunidade, chamar a novos associados. É sempre enriquecedor ter mais pessoas que possam também aportar maiores conhecimentos. E eu acredito que a gente possa, talvez, encerrar por aqui a nossa live. Eu acho que foi curta, mas eu acho que a gente conversou sobre muitos temas. E talvez, acredito que não temos perguntas realmente, tá? Realmente não observo nenhuma pergunta aqui. Eu acho que ficou super claro para todos, né? Tomara, né? Tomara. Mas esse era o escopo mesmo, ser uma conversa um pouco mais introdutória, né? Um pouco mais básica sobre o tema, mas trazendo elementos que instiguem o público a conhecer da matéria, aqueles que ainda não são versados, ou até também instigar aqueles que já são versados, que já são influentes na área, a debater um pouco mais a questão da distintividade,
né? Fomentar esse pensamento também no nosso empresariado, nos advogados, para que orientem seus clientes, né, quanto às questões aqui conversadas. Então, acho que foi muito interessante para isso, né? E eu reitero o convite da Karina aqui para aqueles que podem, né, que têm interesse em seguir a página da OAB Guarujá. A nossa comissão aqui de propriedade intelectual faz lives mensalmente, né? Às quartas-feiras, às 8 horas. Sempre temas interessantes, sempre temas que ajudam aí a introduzir no mundo da propriedade intelectual, né? Com casos curiosos, né? E pode ajudar bastante os profissionais e até, por que não, né? Entretê-los com conteúdo que pode agregar bastante para todos nós. Então, foi muito legal estar aqui com vocês. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade dada pela OAB Guarujá. O convite da doutora Soraya é sempre muito solícita conosco. Eu agradeço bastante. Sim. Também queria agradecer aqui pelo convite de estar compondo aqui o trio, né, para a gente estar fazendo essa live. Reiterar também o convite de novo para todos estarem entrando aqui na comissão, mesmo que venham como ouvintes, que não queiram muito participar, porque, todo mês é uma avalanche de conhecimento que cai sobre a gente, sempre com temas diferentes, super legais, temas que às vezes você nem sabia que tinha interesse. Mas você assiste a apresentação e fala, nossa, que legal, cara. Então, eu queria muito agradecer demais, assim, vocês dois por ajudarem também a compor essa live, ajudar nos preparos, a doutora Soraya também, que, novamente, por ter feito o convite para integrar a comissão, que foi excelente no ano de 2021. E, assim, 2022 tem mais, né? Que já está programado, né? Mais coisas aí por vir. Vamos nos organizando para outra live, se é possível. Eu agradeço muito por a participação de vocês, realmente, pelo tempo. Soraya, novamente, muito obrigada por esse... É uma honra estar aqui. E, bom, boa noite a todos e tomara que a gente se fale novamente, proximamente, no ano 2022, com outro tema interessantíssimo, que é uma paixão para a gente, né, na propriedade intelectual. Sem Boa noite dúvidas. para todos. Sim. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite a todos. Até mais.